Mas é boa, meus irmãos, é podermos bendizer o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Vamos abrir a palavra do Senhor. Nós estaremos seguindo aqui a exposição da carta de Paulo aos Efésios. Estamos aí no início desta carta. Falamos apenas os 2 primeiros versículos. E hoje nós iremos falar do versículo 3 até o versículo 6. Apenas. Achei que ia dar conta de fazer a exposição de toda a passagem, mas é tão rica que eu me detive apenas no início. Queria expor do verso 3 até o verso 14, mas a riqueza é tão grande que eu me detive apenas no plano eterno do Pai. Esta carta, nesses primeiros versículos, vai falar da obra da Trindade, aquilo que o Pai planejou, aquilo que o Filho executou e aquilo que o Espírito Santo aplicou na nossa vida. O Espírito Santo aplica aquilo que Cristo fez na cruz na nossa vida. Então, a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3 até o verso 6, eu convido os irmãos a lerem comigo com atenção e fé. Você que está em casa também, leia comigo esta passagem e que você possa estar conosco do início ao fim dessa mensagem. Diz assim o texto sagrado: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encher o nosso coração do conhecimento da Tua vontade, do plano eterno do Senhor para a igreja e para o mundo, que o Senhor esteja falando conosco, Deus, e enchendo o nosso coração de conhecimento do Senhor, sabendo quem Tu és e aquilo que o Senhor faz na vida do Seu povo, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Irmãos, há um estudo que revela que pais que enfatizam a gentileza e o incentivo têm filhos mais felizes, com melhores notas na escola e menos ansiosos e depressivos. Todos nós precisamos de incentivo na vida. E os filhos precisam do incentivo e da torcida dos pais para lutar e perseverar. Os pais geralmente torcem pelos seus filhos, pelo bem dos seus filhos. De igual forma, meus irmãos, quando enfrentamos conflitos e batalhas na vida cristã que parecem nos esmagar, podemos nos perguntar: será que o nosso Pai Celestial está torcendo por mim? Será que Ele ainda quer que eu vença? Ou será que as minhas fraquezas fizeram com que Ele se afastasse de mim? A passagem bíblica lida representa os gritos de incentivo do Pai Celestial aos seus filhos, que enfrentam grandes forças ímpias em Éfeso. Por exemplo, prisões. Paulo estava preso quando escreveu esta carta. A igreja está sendo perseguida pelos adoradores ali da grande Diana dos Efésios. Muitos foram presos, perseguidos e mortos por causa da fé. E o texto lido são palavras de incentivo do Pai Celestial, dizendo: eu o escolhi, eu o predestinei, você é meu, ninguém pode te arrancar dos meus braços, você é meu, não importa o que aconteça. E essas palavras, meus irmãos, têm um propósito de abençoar e de incentivar cristãos que estão lutando contra fortes inimigos espirituais. Essas palavras representam motivo de louvor ao nosso Pai Celestial. E louvar o Pai
é, de fato, o foco desta passagem, o louvor a Deus. O texto começa dizendo: bendito, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, louvor ao Pai, uma vez que Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. E aqui, entre louvores, Paulo nos diz por que esse louvor é procedente. Primeiro, devemos louvar a Deus pelas bênçãos recebidas em Cristo. Veja o verso 3, vamos lê-lo novamente. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em outra tradução, a tradução transformadora, diz o seguinte: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, esta passagem é uma doxologia, é um tributo de louvor a Deus, um hino de louvor ao nosso Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez ricos em Cristo Jesus, ricos das bênçãos espirituais. Ele que nos abençoou, nos escolheu em Cristo e nos predestinou para a adoção de filhos. Segundo John Stott, o parágrafo inteiro está repleto de Deus Pai, que nos deu o seu amor e derramou a sua graça sobre nós e está desenvolvendo o seu plano eterno, o plano eterno do Pai. Ele é o abençoador. E aqui nós podemos ver a natureza dessa bênção. A natureza dessa bênção é uma natureza espiritual, uma vez que essas bênçãos são derivadas do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá estas bênçãos. Nas palavras do teólogo chamado Charles Hodge, essas bênçãos são espirituais não apenas por pertencerem à alma, mas sim por derivarem do Espírito Santo, cuja presença e influência são a grande bênção outorgada por Cristo. Além do mais, meus irmãos, é para estabelecer um contraste com as bênçãos materiais e temporais. Bênçãos prometidas a Israel na antiga aliança, por exemplo, boa colheita, muitos filhos, liderança entre as nações, e também abundância de gado. Paulo está aqui pensando nas bênçãos espirituais, bênçãos eternas, porque essas bênçãos são bênçãos provindas de Deus, mas são bênçãos temporais, bênçãos apenas aqui para esta vida. São bênçãos que nós podemos usufruir, mas nós não levamos para o porvir. Paulo está pensando então nessas bênçãos espirituais eternas, bênçãos da nova aliança, a lei de Deus escrita no coração, o novo nascimento, perdão de pecados, redenção, justificação, santificação, glorificação. Todas as bênçãos espirituais são bênçãos também cristocêntricas. Toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Não há bênção espiritual fora de Cristo. Toda bênção emana de Cristo, provém de Cristo. Em outras palavras, é por via de Cristo que nos vem toda bênção espiritual que flui do Pai. Quais são essas bênçãos? A bênção da eleição, a bênção da redenção, a bênção da justificação, a bênção da salvação, a bênção da adoção, a bênção da santificação, a bênção da glorificação. Todas as bênçãos nos são concedidas não apenas por Cristo, mas em Cristo. Nós temos essas bênçãos espirituais, bênçãos eternas. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo.
E a frase em Cristo significa um relacionamento íntimo com Cristo, intimidade com Cristo, vida transformada, vida resgatada, nova vida, vida salva. Uma vida em Cristo é realmente uma vida no Senhor. Aquele a quem entregamos já a nossa vida. Cristo é o nosso representante legal diante de Deus, Ele intercede por nós, Ele é o nosso advogado, Ele é quem julga e defende a nossa causa. A vida em Cristo é a nova vida, é uma vida transformada. A vida em Adão é uma vida velha, uma vida escrava, uma vida bandida, como diz o cantor Lobão. As regiões celestiais são um mundo invisível da realidade espiritual. É um mundo que a gente não toca, mas que a gente contempla pela fé. Uma vida que nós vivemos nas regiões celestiais. E nós podemos perceber que essa expressão, regiões celestiais, só se encontra neste livro na Bíblia. Vamos ver comigo? Verso 3 aí. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 20 agora, veja bem. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Efésios 2:6, veja o que está escrito aí. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 3:10 está escrito, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Capítulo 6, versículo 12, veja bem. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vejam bem, meus queridos irmãos, que os 5 usos de expressão em Efésios indicam que celestiais são a esfera em que os principados e potestades podem operar. A esfera em que Cristo reina supremo e seu povo reina com ele. E onde, portanto, Deus nos abençoa com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Segundo o doutor Martin Lloyd Jones, o sentido da expressão nos lugares celestiais, à luz destas 5 referências a ela, nessa epístola aos Efésios, é o lugar em que Jesus está com o seu corpo glorificado. Ele pensa então, Jesus está à direita de Deus Pai, e Ele está nas regiões celestiais. Mais que isso, pelo novo nascimento, por nossa regeneração, somos ligados ao Senhor Jesus Cristo e nos tornamos partícipes de sua vida e de todas as bênçãos que vêm dele. Porque ele disse, o que portanto o apóstolo está dizendo é o que temos, e tudo que gozamos como cristãos vem de Cristo que está naquela esfera e por meio dele, nas regiões celestiais onde Cristo está assentado. Assim, meus irmãos, como Ele está nos lugares celestiais, assim nós também estamos nos lugares celestiais. As bênçãos que gozamos como cristãos são bênçãos nos lugares celestiais, porque elas vêm de Cristo que lá está, nos lugares celestiais. Na verdade, o cristão, ele atua em 2 esferas. Na esfera humana e na esfera divina. Na esfera terrena e na esfera celestial. Na esfera visível e na esfera invisível. Em termos físicos, o cristão encontra-se na terra, com o seu corpo físico. Em termos espirituais, encontra-se assentado com Cristo nas
na esfera celestial, esfera que oferece poder e a direção para a vida aqui na terra. Então nós somos regidos pelo poder de Deus. Por isso Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque as bênçãos de Deus vêm a nós por meio de Cristo, que está sentado nas regiões celestiais. Ah, meus queridos irmãos, na nossa união com Cristo já somos participantes desta realidade espiritual. Embora isso não seja totalmente efetivado, até que estejamos no nosso corpo glorificado, o nosso corpo ainda não é um corpo glorificado. Libertos do nosso corpo mortal, das limitações da nossa existência temporal, isso significa que já vivenciamos aspecto do céu, embora ainda não tenhamos chegado lá. Ou seja, em outras palavras, nós vivemos entre o já e o ainda não. Somos novas criaturas, mas não totalmente novas. Nós reinamos com Cristo, mas ainda o seu reino sobre nós não é pleno, porque ainda nós não recebemos um corpo glorificado. Ainda nós não temos um corpo incorruptível, ainda o diabo não foi lançado para dentro do lago de fogo, ainda lutamos nesta vida. Mas a realidade, meus irmãos, de nossa condição celestial em Cristo, torna os desafios terrenos menos intimidadores, menos apavorantes, embora não menos reais. Por isso Paulo, que estava preso, ele sabia que já estava nos lugares celestiais com Cristo, mas em termos físicos, preso em Roma. E isto era a motivação para que ele continuasse servindo a Deus com seus dons e talentos. E a igreja que estava sendo perseguida em Éfeso poderia caminhar, porque Cristo estava reinando na vida da igreja, por meio do seu Santo Espírito, por meio da sua palavra. Devemos louvar a Deus, meus irmãos, por toda sorte de bênção espiritual que nós temos recebido em Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, devemos louvar a Deus por seu plano eterno de salvação. Veja o que diz o verso 4 e parte do verso 5. Olha o que diz o texto: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Deus é o autor da eleição. Deus escolhe o homem, não o homem escolhe Deus. Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Nós somos incapazes, meus irmãos, de escolhermos a Deus, porque nós já nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós escolhemos o pecado. Foi Deus quem nos escolheu. Porque somos incapazes de escolhermos a Deus, estamos mortos em nossos delitos e pecados, e surdos para ouvirmos a voz de Deus, e cegos para enxergarmos a sua graça. Os arminianos dizem que Deus escolheu todas as pessoas, mas o propósito de Deus é frustrado por aqueles que não querem crer. Mas como assim? O Deus que criou todas as coisas não pode mudar corações? Deus é soberano. O homem não é todo poderoso, mas Deus é todo poderoso. O Deus da Bíblia, meus irmãos, não é um Deus diminuto, um deusinho, mas o Deus todo soberano. Ele quem pode mudar corações, Ele quem pode mudar vidas. Se Deus nos deixasse a nossa própria sorte, todos nós estaríamos caminhando a passos largos para o inferno, sem enxergarmos esta realidade. Mas foi Deus quem nos ressuscitou e transformou a nossa vida e abriu os nossos olhos. Mas a eleição, meus irmãos, é eterna. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Onde você estava antes da fundação do mundo? Nós estávamos na mente de Deus. Deus nos escolheu
quando o espaço celeste ainda não era habitado por anjos, não existia qualquer ser, ou movimento, ou tempo, e quando coisa alguma, nenhum ser, exceto o próprio Deus, existia. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A eleição divina não foi um plano de última hora, porque o primeiro plano fracassou, então Deus criou um plano B. Não, meus irmãos. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus planejou a cruz antes mesmo da existência de árvores e de madeira. Deus já tinha planejado a cruz. Deus nos escolheu em Cristo antes de lançar os fundamentos da terra. Antes que houvesse o céu e a terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo Jesus. Ele nos escolheu antes dos tempos eternos. A eleição é um plano de Deus de eternidade a eternidade. Quer ver isso? Abra sua Bíblia em Romanos 8:30. O texto fala assim: aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. A eleição é de eternidade a eternidade. Antes do mundo ser mundo, Deus planejou a nossa salvação. Mas a eleição é em Cristo. Deus nos escolheu com base na obra sacrificial de Cristo, a obra vicária, através da cruz. Deus não nos escolheu por nossos méritos. Deus não olhou e falou assim: olha, aquele ali é um sujeito bonzinho, aquela menina é gente boa, vou escolhê-la. Não. Deus nos escolheu em Cristo, não foi por nossos méritos. Quando Deus olhou do céu à terra, Ele não viu um justo sequer, todos pecaram. O pacto da graça, meus irmãos, foi confirmado em Cristo. Não somos salvos à parte de Cristo e de seu sacrifício vicário, mas através da sua morte vicária, através da sua morte substitutiva. Deus nos escolheu em Cristo. Mas a finalidade da eleição, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Nenhuma pessoa deve considerar-se eleita se não vive em santidade. A pessoa, já que eu sou eleita, então posso viver do jeito que eu quero, viver em pecado, estabelecer as minhas próprias regras, meu corpo, minhas regras. Esses que assim vivem não são pessoas eleitas. A santificação não é a causa da eleição, mas a prova de nossa eleição. Significa que Deus mudou o nosso coração. Se não tem santidade, não tem escolha. Somos eleitos para a santidade, não para o pecado. A eleição tem como alvo nos levar a uma vida pura, uma vida limpa, uma vida santa. Não somos escolhidos para viver na lama, meus irmãos, mas para viver como luzeiros do mundo e apresentar-nos a Jesus como noiva pura, santa e sem defeito. Deus nos amou, nos predestinou para Ele. O texto fala assim: em amor nos predestinou para Ele, para vivermos para Ele. Deus te chamou, Deus te predestinou para que você possa ter intimidade com Ele. Deus não nos escolheu para vivermos longe de Deus, para corrermos dele, não, é para corrermos para Ele. Sem intimidade com Ele e sem comunhão com Ele, não há eleição. Fomos eleitos para Deus, para andarmos com Deus, para nos deleitarmos em Deus. Foi assim que Deus fez. Deus escolheu Noé e Noé andou com Deus. Deus escolheu Enoque e Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus escolheu Abraão e Abraão andou com Deus. Ele é a nossa fonte de prazer. Ele é o amado da nossa alma. E na presença dele é que nós encontramos satisfação.
que encontramos alegria para viver. Não existe alegria longe de Deus. Por isso nós devemos louvar ao Senhor por seu plano eterno, porque Ele resolveu nos amar, resolveu nos escolher, resolveu nos predestinar para Ele, e nos chamou para sermos dEle. E se não fosse assim, ninguém seria salvo. Se não fosse assim, nós estaríamos na lama do pecado. Mas porque Ele nos escolheu, Ele nos tirou das garras de Satanás, da lama do pecado, da morte para a vida, das trevas para a luz. Porque Ele, em amor, nos predestinou para Ele. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, devemos louvar a Deus por sua adoção e aceitação em Cristo. O texto fala assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A predestinação tem como objetivo a adoção. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos filhos da ira. Todos nós não éramos da família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Você não é filho legítimo de Deus. O único filho legítimo de Deus é Cristo, unigênito do Pai, só Ele. Nós entramos na família de Deus e fomos enxertados na família de Deus por adoção em Cristo Jesus. Na lei romana, meus irmãos, os filhos adotivos desfrutavam dos mesmos direitos dos filhos legítimos. Um filho adotivo recebe o nome da nova família e torna-se herdeiro natural dessa família. Hoje somos filhos de Deus, recebemos um novo nome, uma nova herança, e por essa razão nós devemos louvar a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus é o Pai de Jesus e meu Pai também, então eu sou o que de Jesus? Eu sou irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, o primogênito. Que privilégio! Jesus, que era unigênito do Pai, agora Ele tem muitos irmãos por adoção. Você faz parte da família de Deus. Que graça, que maravilhosa graça. Por adoção, Deus nos adotou por meio de Cristo Jesus. Não através de alguma obra realizada por mim mesmo, ou por você. Deus olhou para mim e achou que eu sou bonitinho, que eu tenho virtudes. Não. Hoje eu tenho a mesma posição do meu Senhor como filho do Pai, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Não porque eu tenho virtudes, mas por causa da graça de Jesus. E aqui nós podemos ver 3 causas de nossa salvação. Primeiro, uma causa material, por meio de Jesus Cristo, por seus méritos e por sua obra salvífica, por seu sangue, Deus me aceitou em sua família. Coisa boa, meus irmãos, é participar da família de Deus. É só essa família que vai subir para o céu. A família de Deus, adotada por meio de Jesus Cristo, pelo seu sangue, pelos seus méritos, pela sua obra salvífica. Segunda causa de nossa salvação, meus irmãos, é uma causa eficiente, segundo o beneplácito de sua vontade. Não por causa de qualquer coisa prevista em nós. Não porque Deus olhou no túnel do tempo e contemplou e viu fé em você. Não. Ele não viu nada em você. Você não tinha nada para dar para Deus.
você não tinha fé, você não tinha vida, você não tinha bondade. Quando Deus olhou para você, Ele só viu morte. Mas mesmo assim, Ele resolveu te amar, resolveu te escolher. Isso faz parte, meus irmãos, da vontade soberana e de uma coisa muito agradável em Deus. Deus teve prazer em nós. A causa da nossa salvação não procedeu de nós mesmos, mas da sua vontade, do seu querer, unicamente de Deus. Em outras palavras, Ele nos predestinou para a adoção de filhos, porque Ele assim o quis. E quem somos nós para discutirmos com Deus? Deus seria injusto? Olha, por que Deus escolheu um e não escolheu outros? Meus irmãos, Deus tem direito de fazer o que quer da sua vontade. O direito que nós tínhamos, a pessoa fala assim, eu tenho direito. Meus irmãos, nós não tínhamos direito, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O direito que nós temos é o direito de ser condenado pela justa ira de Deus. Ele nos aceitou em sua família, porque era beneplácito de sua vontade. Deus nos adotou em sua família, uma vez que era o seu plano, propósito e vontade. Portanto, meus irmãos, Deus não nos adotou porque levou em conta o que nós somos, e não nos reconciliou consigo mesmo com base em algum mérito em nós. Não tinha nada disso em nós, tudo em Cristo, unigênito do Pai. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, uma causa final. Por que Deus resolveu nos escolher? Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. No amado aqui é Cristo. Cristo é o amado do Pai. E por causa de Cristo, amado do Pai, Deus nos amou e nos aceitou. Em outras palavras, tudo deve ser para Ele e deve estar centrado nele. Não é isso que a Bíblia diz? Porque dele e por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória de Deus é o seu próprio fim e ela deveria ser também o nosso fim em tudo que fazemos. A Bíblia fala o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E segundo Calvino, meus irmãos, todo homem, pois, que oculta esta glória, está contribuindo para o ofuscamento do propósito eterno de Deus. Toda a glória de nossa salvação deve ser atribuída exclusivamente a Deus. Exclusivamente a Deus. Não é pelos seus méritos, é pela graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. É graça de Deus. E se você tem fé, é porque Deus colocou fé no seu coração. Porque fé é dom de Deus. Isso não vem de vós. Por isso, toda a glória de nossa salvação deve ser atribuída exclusivamente a Deus. Deus nos escolheu para o louvor da sua glória, para o louvor de sua graça que Ele nos deu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas aplicações para a nossa vida, meus irmãos, como viveremos? Como viveremos? Em primeiro lugar, agradeça a Deus por tão grande amor e salvação. Pensa como Paulo fez. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Agradeça a Deus. Se Deus mandasse todos nós para o inferno, Ele continuaria justo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No entanto, meus irmãos, Deus resolveu na eternidade nos salvar em Cristo, apesar do que viu em nós, apesar do que somos. Vamos pensar que Paulo
Paulo era hostil ao evangelho. Paulo era perseguidor do evangelho. Paulo matava os cristãos julgando tributar culto a Deus. Paulo consentiu na morte de Estevão. Paulo respirava ameaças contra o povo de Deus. Paulo pegou uma carta do sumo sacerdote para perseguir os cristãos na região de Damasco, mas na estrada de Damasco, ele teve um encontro com Jesus, e Jesus perguntou para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E Jesus então mudou a sua história. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está agradecendo a Deus por tão grande amor, um amor incomensurável, o amor de Deus que transformou a sua história e o escolheu para ser apóstolo segundo a vontade de Deus. Agradeça a Deus por sua salvação, porque se não fosse assim, se Jesus entrasse na história da sua família, na história da sua existência e mudasse a sua história, você não estaria aqui. Você não estaria aqui servindo ao Senhor, você não estaria aqui louvando ao Senhor, mas Ele mudou o seu coração, e em amor, Deus nos predestinou para Ele. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, em segundo lugar, meus queridos irmãos, não ignore a doutrina da eleição. Existem muitas pessoas que falam assim: essa doutrina é do diabo. Quem está fazendo isso está blasfemando contra Deus e a sua palavra. A doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. A pessoa então que diz isso, deveria riscar então, tirar todas as bíblias que falam predestinação, eleição, escolha divina. Não foste vós que me escolhestes. Não ignore a doutrina da eleição. Não foi inventada por Agostinho de Hipona, nem por Calvino de Genebra. Nós observamos a doutrina da eleição, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Deus escolheu o seu povo, escolheu Noé e sua família, no tempo do dilúvio. Escolheu Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Escolheu Jacó e não Esaú. Escolheu Isaac e não Ismael. Escolheu Israel entre todas as nações, e para ser bênção para todas as nações da terra. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa doutrina, meus irmãos, é uma doutrina bíblica. Se você não a compreende, paciência, mas dizer que ela não está na Bíblia é uma heresia e uma blasfêmia contra Deus. Isso é pior do que negar que a terra é redonda. É pior do que afirmar que o sol não existe. Mas em terceiro lugar, como viveremos? Não use a doutrina da eleição como uma desculpa para o pecado. Dizer a pessoa: já que eu estou eleito, eu posso viver do jeito que eu quiser. Eu vou para o céu de qualquer maneira. Isso, meus irmãos, é também algo que mostra que a pessoa não é uma eleita. Porque a doutrina da eleição incentiva a santidade. A Bíblia diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Em amor nos predestinou para Ele, para vivermos nele, para a glória dEle. A doutrina da eleição proíbe o pecado, impõe-nos a necessidade de uma vida santa, porque santidade é o propósito de Deus para a nossa eleição. A predestinação não dá lugar ao pecado. Aquele que foi eleito por Deus, predestinado por Deus, ele tem consciência que é pecador e quer acertar a sua vida com Deus e andar com Deus em santidade e novidade de vida, porque Deus mudou o seu coração, mudou a sua vida. Mas a quarta lição, meus irmãos, para a nossa vida, como viveremos, não pense que a doutrina da eleição é um motivo para orgulho. Eu sou o povo escolhido de Deus,
Eu sou escolhido de Deus. A doutrina da eleição é um incentivo à humildade, não motivo para o orgulho. Você é pecador, carente da graça de Deus. Por que Deus nos escolheu? Porque tínhamos algum mérito? Porque éramos bons? Cheios de virtude, será? Não. Deus nos escolheu porque resolveu nos amar. Só isso. Calvino diz o seguinte: a eleição de Deus é livre e abate e aniquila todo o merecimento, todas as obras e todas as virtudes dos homens. Nós somos eleitos por Deus em Cristo. Você foi eleito por quê? Por causa de Jesus, por causa dos seus méritos. E Jesus então colocou na sua conta, para que a sua conta não estivesse zerada, colocou na sua conta a sua justiça. Ah, que coisa maravilhosa, quando a gente compreende que nós somos eleitos por Deus, pela graça de Deus, e não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Mas finalmente, não deixe de evangelizar, porque eleição é um incentivo à pregação do evangelho. É Deus dizendo assim: há peixe na lagoa, pode pescar, tem muita gente para ser alcançada, pregue o evangelho. É Deus dizendo: tem gente para ser alcançada aqui no bairro Lindéia, tem gente para ser alcançada em Belo Horizonte, tem gente para ser alcançada no Brasil, tem gente para ser alcançada nas favelas, tem gente para ser alcançada nas tribos, tem gente para ser alcançada entre outras nações, na África, na Oceania, na Ásia, na Europa, na América do Norte, América Central, na América do Sul. Pregue o evangelho. Não foi isso que disse Deus para Paulo, quando ele queria sair de Corinto, dizendo: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou livre? E Paulo então teve uma visão durante a noite, quando o Senhor falou com ele: não temas, fala e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses, pregando a palavra de Deus entre eles. Meus irmãos, evangelize, fale do evangelho, porque aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E lembre-se ainda o seguinte: Deus é aquele Deus, meus irmãos, que escolheu os fins e os meios. Pregue o evangelho, faça missões, porque Deus tem seus eleitos entre todos os povos da terra, e Ele vai chamar os seus pela loucura da pregação. Pregue o evangelho. É assim que Deus fez na sua família, na minha família, através da pregação do evangelho. O evangelho tem que ser pregado, anunciado, porque Deus escolheu os fins e os meios. E o meio de Deus alcançar o eleito é através da pregação do evangelho. Nós não podemos parar de evangelizar. E a eleição é o incentivo para as missões, é um incentivo para a proclamação do evangelho, é um incentivo para a pregação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé? Vamos falar com Deus, vamos pedir ao Senhor que o Senhor continue enchendo o nosso coração de louvor, de gratidão por nossa salvação e de conhecimento daquilo que Deus tem para a nossa vida. Você que está em casa também, ore ao Senhor. Nós estaremos orando com o pastor Rui, ele vai fazer essa oração final, e que possamos sair daqui cheios da graça de Deus, conhecendo mais e mais o Senhor e conhecendo esse plano eterno do Pai, um plano de eterna salvação. Oremos. Louvado seja o Senhor, bendito é o Senhor, Deus nosso Pai, que nos chamou, nos escolheu antes da fundação do mundo, que nos trouxe para uma vida nova diante do Senhor, e o Senhor nos predestinou para este caminho, Deus. Maravilhoso é o Senhor, não temos nada a fazer a não ser
nos entregarmos totalmente ao Senhor, louvarmos o Senhor, bendizermos o Senhor, vivermos de forma agradecida, levando esse evangelho a tantos outros, Senhor, que o Senhor também tem chamado. Louvado seja o Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, pelo entendimento que o Senhor tem trazido às nossas vidas. E lhe pedimos que a teologia seja cada vez mais clara diante de nós, para que nós tenhamos os nossos passos certos, para que nós andemos conforme o teu querer e tua vontade. A teologia correta nos faz viver uma vida correta, mas a teologia errada nos desvia o caminho. E muitas vezes nós caímos neste erro, mas tem misericórdia de nós. Nos ajuda a entender a tua palavra, viver a tua palavra, e que essa caminhada em Efésios seja uma grande bênção para a nossa igreja, para a nossa família, para aqueles que têm acompanhado também pela internet, para a tua honra e glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você que veio aqui, vá em paz. Você que nos acompanhou através da live, que Deus te abençoe grandemente. Continue compartilhando nosso canal, se inscreva no nosso canal e mande para outros, para que eles também sejam abençoados.